O governo federal decretou hoje oficialmente emergência sanitária e mandou para o Congresso um projeto de lei com medidas contra a epidemia do novo coronavírus. Essa pandemia, na verdade, criou uma economia de guerra no mundo inteiro. É a inflação mais alta dos últimos 30 anos. E o Brasil também sofreu esse impacto. Começou hoje o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. A economia não pode parar. É vacina em massa, auxílio emergencial o mais rápido possível e as reformas. Tínhamos e temos dois inimigos, o vírus e o desemprego. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema, que não pode continuar por muito tempo com esses auxílios. Números do desemprego no país ficou aqui em 14,7%, manteve o recorde. O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Ao longo desta série, O Fio da Economia, nós passamos pelos principais momentos da economia brasileira desde a democratização, ou seja, nos últimos 40 anos. Eu sou Carlos Alberto Sardenberg e hoje chegamos ao 8º e último episódio deste podcast. O assunto é a pandemia, Covid-19, a pandemia e o pós-pandemia. Foi um choque brutal na economia brasileira e no mundo todo, quando a Organização Mundial de Saúde, em março de 2020, declarou que vivíamos numa pandemia. Isso levou ao lockdown, fechamento de fábricas, fechamento de lojas, fechamento dos prestadores de serviço, enfim, as economias pararam. O mundo inteiro praticamente entrou em recessão e os países reagiram, os governos reagiram de uma maneira que era inevitável, que era gastar dinheiro. Gastar dinheiro em programas sociais, programas de apoio a pessoas e programas de apoio a empresas. Isso foi feito aqui no Brasil e foi feito em diversos outros países. Como é que isso foi feito? Como é que isso aconteceu? E como é que nós saímos dessa situação? É sobre esse tema que eu converso com o Mansueto Almeida, que é economista-chefe do BTG Pactual. Ele foi secretário do Tesouro Nacional no governo Temer e nos primeiros anos do governo Bolsonaro. Portanto, ele, como secretário do Tesouro, ele iniciou as políticas de combate aos efeitos econômicos da pandemia. E nós vamos saber como é que foi isso e depois como é que o país saiu da pandemia e chegamos aos dias atuais. Mansueto Almeida, muito obrigado por sua participação aqui nesse nosso podcast. Obrigado, Sardenberg. Uma honra estar aqui. Bom, como a gente combinou, nós estamos fazendo aqui uma série de episódios sobre momentos marcantes da economia brasileira, para o bem ou para o mal, positivos ou negativos, desde a democratização. E eu queria conversar com você sobre um momento muito difícil e muito importante, que foi o momento da pandemia. Quando começou a crise do coronavírus, você estava no governo, você era secretário do Tesouro, né? E já no governo, já era o governo Bolsonaro, né? O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e você participou dos primeiros momentos de gestão da economia na era do Covid. Então, a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte. Primeiro, questão assim, de estratégia de governo. Quer dizer, quando é que vocês perceberam ou desconfiaram que algo tão grave estava começando? Porque a pandemia, os casos primeiros começam a aparecer no final de 2019, na China, e aí, em março de 2020, é decretada a pandemia, né? Vocês perceberam, se inquietaram? Então, Sardenberg, ali mais ou menos no início de 2020, ninguém tinha muita ideia que a pandemia que começou lá fora, começou na China, se isso iria ou não chegar no Brasil. Eu me lembro que até mais ou menos o Carnaval de 2020, não se tinha muita ideia do tamanho do problema e quão grave seria a pandemia. E mais ou menos ali, depois do Carnaval, foi que começou a ficar muito claro que, olha, é uma crise na área de saúde muito maior do que se esperava e vai espalhar pelo mundo todo, talvez, muito rápido. A gente começou a fazer algumas ligações com
pessoas de organismos internacionais para ver a gravidade, e ficou muito claro que, olha, é muito mais grave do que a gente pensava. Então, a gente está falando mais ou menos ali do final de fevereiro de 2020. E a gente tinha um problema que era a gente estava no meio de um ajuste fiscal, tinha meta fiscal para cumprir, e no primeiro momento a gente não sabia como ia lidar com os gastos necessários de socorrer as pessoas, de aumentar gastos com saúde e ao mesmo tempo cumprir com as regras fiscais. Então, mais ou menos ali no final de fevereiro, a gente ainda estava, vamos lá, tomando conhecimento da gravidade do que poderia ser a Covid, e só em março realmente ficou muito claro que teria que fazer alguma coisa muito mais radical. Porque era uma mudança total de lógica, né? O governo estava num processo de controle das contas públicas, tinha vindo lá do teto de gastos no governo Temer, tinha tido reforma da Previdência, reforma trabalhista, né? Então o governo vinha de não só o governo brasileiro, mas os governos todos do mundo inteiro vinham de uma época de controle de gastos. E, de repente, era o contrário, né? Tinha que gastar dinheiro, né? Exatamente. E, naquele momento, quando a gente reconheceu que tinha que gastar dinheiro, não só aumentar o orçamento da área de saúde, mas socorrer os estados, quando depois ficou claro que a gente teria que a gente chama fechar a economia, com aqueles episódios de lockdown, e muitas pessoas não poderiam trabalhar, e teria um impacto muito grande em vários setores, um risco de falência, de especial de pequenas e médias empresas, a gente reconheceu que a ajuda do governo federal teria que ser muito maior, porque envolveria programas especiais para alguns setores, orçamento maior para a saúde e transferência maior para as famílias. As famílias perderiam a fonte de renda, então teria que ter um aumento emergencial dos programas sociais. Então, o valor era muito grande, num país que tinha que fazer ajuste fiscal, e o teto de gasto, ele já tinha uma previsão que gastos que não são planejados em decorrência de calamidades, desastres naturais, você poderia abrir um crédito extraordinário que ficava fora da regra fiscal, ficava fora do teto de gasto. Mas a gente vinha de alguns anos de um controle muito grande, de toda a confusão que teve com regras fiscais, e havia por parte da burocracia um medo muito grande de a gente colocar para funcionar um programa tão grande de expansão de gasto público sem uma regra específica para aquele momento. Por isso que no primeiro momento a gente estava discutindo o seguinte: vamos aumentar o gasto no que for necessário e vamos excepcionalizar, porque é um crédito extraordinário de algo que era imprevisível. Mas todo mundo ficou com muito medo de eventualmente ser responsabilizado posteriormente pelo Tribunal de Contas da União, e se resolveu encaminhar para o Congresso uma PEC emergencial para tratar da Covid. Quando você fala todo mundo, é todo mundo dentro do governo. Funcionários de carreira, todo mundo. E tal, não sei o que precisavam de um suporte do Congresso para poder fazer aquele gasto. Exatamente. Havia muito medo por parte, enfim, de todo mundo, da burocracia, que, olha, se a gente vai gastar tanto, será que não corre o risco de gastar com coisas que não estão exatamente ligadas à Covid, em decorrência, por exemplo, de demanda política, aproveitar um momento que o governo vai abrir o cofre para gastar muito, para gastar em outras coisas que não são diretamente relacionadas com Covid? Então, por isso que se queria uma legislação específica para tratar da Covid e desse gasto adicional. Certo. E aí era o que tinha que fazer? Era o que tinha que fazer. O problema, até porque no mundo todo, quando todos os países do mundo começaram a reagir, você teve uma expansão fiscal e uma piora da dívida praticamente em vários países do mundo, nem todos. Então, mesmo em países emergentes, por exemplo, o governo do México, o México que tem uma carga tributária menor do que o Brasil, que tem uma dívida menor do que o Brasil, o México teve uma atuação na Covid muito conservadora. O crescimento do gasto foi muito pequeno, então não teve uma expansão fiscal muito grande. Já países ricos, como França, Inglaterra, Estados Unidos, tiveram déficits muito elevados. Para a gente ter uma ideia, déficit nominal, que é a receita menos despesa, incluindo o pagamento de juros, naquele momento o pagamento de juros não era um problema, que a taxa de juros no mundo estava muito baixa, mas os Estados Unidos teve um déficit nominal na casa de 14%, 15% do PIB. O Brasil mais ou menos a mesma coisa. A gente teve em 2020, no primeiro ano da Covid, um déficit primário estimado para esse ano é em torno de 0,6% do PIB. Em 2020, o déficit primário do Brasil, receita menos despesa, sem pagamento de juros, foi um déficit primário na casa de 9% do PIB. Um déficit primário brutal. No governo Temer,
O déficit primário em 2016, que o Brasil estava numa crise fiscal, foi 2,5% do PIB. O déficit em 2020, déficit primário, 9% do PIB, o que nos levou a um crescimento muito forte da dívida pública. Crescimento da dívida pública. Mas, na sua opinião, não tinha o que fazer, era isso mesmo? Não tinha o que fazer, tinha realmente que aumentar o orçamento de saúde, tinha que colocar programa de transferência de renda para pessoas, porque muitas pessoas não poderiam trabalhar, tinha que colocar como foi feito, um programa especial para tentar a manutenção do emprego, um programa de crédito subsidiado para empresas pequenas e médias. A gente criou fundo garantidores de crédito e operacionalizamos o programa por meio do BNDES, e acho que da Caixa Econômica Federal também. Então tinha que fazer, tinha que gastar. Era um período anormal. Em qualquer país do mundo, em circunstâncias anormais, em decorrência de coisas que não são planejadas, uma calamidade pública, desastres climáticos, o governo tem que gastar o que é necessário. Não é isso que impacta, por exemplo, a saúde financeira de um país. O que impacta a saúde financeira no país é quando o governo gasta continuamente. A dívida entrou na trajetória de crescimento contínuo em circunstâncias normais. Em circunstâncias normais. Mas ali era uma circunstância anormal. Então, tinha que gastar o que fosse necessário. E foi o que foi feito. A gente teve um déficit muito grande em 2020, mas a partir de 2021, a despesa começa a cair e o déficit também. E esse que era o segundo ponto que nós temos, que nos leva também à situação mais moderna, mais contemporânea, que é o seguinte, quer dizer, nós tivemos o problema de como lidar com a pandemia e depois como sair da pandemia, né? Quer dizer, como você limitar ou deixar de fazer todos aqueles gastos que estavam sendo feitos durante a pandemia, quer dizer, voltar para trás, né? Isso aí é difícil, né? É muito difícil, e tinha um risco que o crescimento tão forte da dívida, vamos lembrar que a gente, ali no final de 2020, a dívida do Brasil foi para muito perto de 90% do PIB. Então a gente olhava para frente, para o pós-pandemia, e não tinha muita certeza como é que a gente conseguiria reduzir essa dívida. Havia um risco da dívida do Brasil crescer para mais de 100% do PIB. Era muito incerto a velocidade de recuperação da economia pós-pandemia e como ficariam os juros no mundo e no Brasil. Então era um cenário de extrema incerteza, de muito risco. E o que aconteceu foi que em 2021 nós tivemos sorte. O Brasil e o resto do mundo, porque não foi um cenário igual para todos os países. No pós-pandemia, a Europa saiu com um crescimento muito baixo. Depois teve em 2022 o início da guerra da Rússia com a Ucrânia. Isso trouxe um problema de energia, de custo de energia para toda a Europa. A Europa, pós-pandemia, ficou num ritmo de crescimento muito baixo, com agravamento do problema fiscal, mas Estados Unidos não e também Brasil não. O ritmo de crescimento da economia americana surpreendeu no pós-pandemia. Estados Unidos apresentou um crescimento muito forte e o Brasil também. Vamos lembrar que quando a gente saiu da recessão de 2015 e 2016, o crescimento médio do Brasil em 17, 18 e 19 foi 1,4% ao ano. Na pandemia, o PIB do Brasil, tudo que é produzido, caiu 3,3% ao ano, em 2020, mas em 2021, os economistas esperavam uma recuperação da economia de 2,5%, um crescimento de 2,5%. O crescimento do Brasil em 2021 foi 5%. Em 2022, o crescimento do Brasil foi 3%. Em 23, 3,2%. Em 24, 3,4%. Então, no pós-pandemia, a gente teve um ritmo de crescimento muito acima do que era esperado, o que contribuiu para reduzir a dívida pública e controlar um pouco o crescimento da dívida. A gente saiu da pandemia com um endividamento público, do setor público, de quase 90% do PIB. A dívida pública do Brasil hoje, em 2025, está 76% do PIB. Só que ela está numa trajetória de crescimento numa economia normal. Isso que preocupa. Além disso, a gente teve um cenário de comércio exterior muito forte. O Brasil, pós-pandemia, em 21, 22, 23... e até 24 teve recordes sucessivos de saldo da balança comercial. Então, pós-pandemia nos trouxe surpresa em crescimento, em uma resiliência da economia que nos ajudou, inclusive, aumento forte da arrecadação. Em 21, 22, parte da arrecadação do país, em especial dos estados, é atrelado à inflação e teve um aumento muito forte na arrecadação dos estados e governo federal, a ponto de a gente terminou 2021 e 2022 com superávit primário nas contas públicas. O que, com juro muito baixo e com PIB que cresceu muito, ajudou a reduzir a dívida pública. E aconteceu algo também que ninguém esperava. Os estados do Brasil, pós-pandemia,
saíram mais ricos do que entraram. Exato. Quando eu olho para todo o saldo de caixa, todos os estados e municípios, quanto eles têm depositado em bancos públicos antes da pandemia, eles tinham mais ou menos algo como 80 bilhões depositado na conta deles, todos os estados e municípios do Brasil. No pós-pandemia, essa conta foi para 220 bilhões, porque teve um aumento muito forte da arrecadação e ajuda do governo federal, e os estados passaram 2 anos sem poder dar aumento salarial. A gente não teve nenhum aumento salarial no Brasil em 2020 e 2021, e no governo federal a gente não teve aumento salarial em 2020, 2021 e 2022. Então você teve um cenário de recuperação da economia com a folha de pessoal praticamente congelada, certo, o que levou a uma queda muito grande da despesa com o pessoal no governo federal e nos estados. Que a economia voltasse a crescer depois da pandemia, intuitivamente é inteligível, compreensível, porque parou a economia, quer dizer, pararam as atividades, pararam, todo mundo ficou em casa, a economia parou, as fábricas foram fechadas, as lojas foram fechadas e tal. No ano seguinte volta tudo a funcionar, então o PIB vai crescer, é obrigatório que o PIB cresça, certo? Isso. Então, quer dizer, tem um pedaço disso aí que simplesmente voltou a trabalhar, cresceu 5%, tinha caído durante o ano da pandemia, então uma coisa compensou a outra, né? E o fato de continuar crescendo, como é que você explica isso? O fato de ter continuado um crescimento do PIB nos anos seguintes, como você demonstrou? São duas coisas. Primeiro, talvez seja o efeito defasado de todas aquelas reformas que foram feitas ali a partir de 2016. Vamos lembrar que a partir de 2016 nós fizemos reformas importantes. Por exemplo, a gente atrelou o preço dos combustíveis no Brasil, do petróleo, ao preço internacional, o que levou a uma grande recuperação da Petrobras, das finanças da Petrobras, e uma recuperação da capacidade de investimento da Petrobras. A gente mudou marcos regulatórios. Então, por exemplo, a gente terminou com a exigência de conteúdo nacional que tinha para exploração de poços de petróleo, o que tornou a atividade de abertura de novos poços de petróleo um investimento mais fácil. A gente começou a lidar com alguns problemas, como, por exemplo, o crédito subsidiado. A gente já em 2016, no governo Temer, a gente reduziu muito o crédito subsidiado, com mudanças no BNDES, e a partir de então a gente teve uma expansão muito forte do mercado de capitais, quase que contínuo, em 17, 18, 19, 20, 21, o pós-pandemia, essa expansão de mercado de capitais continuou. Então a gente aprovou a independência do Banco Central num país que tinha uma enorme dificuldade de aceitar a independência do Banco Central como sendo algo importante. A gente aprovou em 2021 a independência do Banco Central, mudamos o marco regulatório do setor de saneamento. Então, de repente, todas essas reformas nos ajudam a explicar a surpresa de crescimento pós-pandemia, a partir de 22. Mas, junto com isso, a gente teve uma expansão de gasto público em 22, 23 e 24. E o FMI calcula que essa forte expansão do gasto público em 22, 23 e 24 talvez explique um crescimento de 0,6 pontos do PIB. Então, o crescimento do PIB em todo esse período foi acima de 3, em 22 foi 3, depois 3,2 e depois 3,4. Desse crescimento médio acima de 3% ao ano, 0,6 talvez tenha sido resultado do crescimento do gasto público. Mesmo se a gente retirar o efeito do gasto público, dá um crescimento de 2,5%, o que é relativamente alto para a história recente do Brasil. Pois é, isso aí que a gente pode então dizer que na saída da pandemia o país conseguiu se reorganizar. Exatamente, e recuperar parte do investimento, porque a gente passou no Brasil 4 anos, que foram 2014, 15, 16 e 17, com uma queda muito forte do investimento, na casa de 30%. Mas nós estamos falando do governo Dilma. Isso. Segundo o governo Dilma. Exatamente. No pós-pandemia, a gente teve uma recuperação, porque quando a gente saiu da crise de 15 e 16, com um crescimento muito baixo, o Brasil não recuperou o que perdeu na crise do governo Dilma e na recessão de 15 e 16. A gente voltou a crescer num ritmo muito lento e abaixo da trajetória que a gente estava antes da recessão. A pandemia não, a pandemia foi uma recuperação em V. Você teve uma queda forte e voltou muito forte, depois você ficou num ritmo de crescimento muito rápido. E com a recuperação de investimento, que melhorou inclusive, que nos levou a uma redução muito forte do desemprego. Vamos lembrar que nós passamos no Brasil 6 anos seguidos, que foi de 2016 a 2021, com taxas de desemprego anuais acima de 10%. Na pandemia,
a taxa de desemprego bateu 14%. Isso. Com um crescimento tão forte pós-pandemia, a gente entrou num ciclo de redução do desemprego que continua até hoje. Recentemente, o IBGE em setembro desse ano publicou a taxa de desemprego de julho, e a taxa de desemprego de julho de 2025 no Brasil foi 5,6%, que é a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Então, o pós-pandemia, com esse ritmo de crescimento tão forte, uma parte explicada por gasto público e uma parte maior por todas as reformas estruturais que foram feitas no país, também nos levou a um ciclo muito positivo de geração de emprego e queda do desemprego. E esse desemprego? Porque se costumava dizer que o desemprego no Brasil, o desemprego normal, digamos, entre aspas, no Brasil, seria em torno de 8%, né? E que, na verdade, a gente está rodando a 5 e qualquer coisa já, e o desemprego caindo, né? E qual é a explicação? Agora já estamos no pós-pandemia, qual é a explicação para esse crescimento do emprego? Ou, ao contrário, que é a queda do desemprego? Então, tem várias hipóteses, mas uma delas é que hoje o crescimento da população da força de trabalho é muito menor do que era antes. Certo. A gente está num país que o crescimento da população da força de trabalho é em torno de 0,5% ao ano. A gente tem também Quer dizer, é menos gente chegando no mercado de trabalho. Exatamente. Um país que tanto no resto do mundo, na Europa como no Brasil, o Brasil está passando por já antes da pandemia isso vinha acontecendo, nós estamos passando por um período de transição demográfica muito rápido. A gente está em 2025 e daqui a 15 anos, a partir de 2040, acontecerá algo no Brasil que a nossa geração nunca presenciou, nem a geração dos nossos pais, nem dos nossos avós. A partir de 2040, a população do Brasil passará a cair ano após ano. Então, um país que está numa transição demográfica tão rápido, o normal é que realmente o desemprego seja menor. E a gente teve também outra coisa que foi inesperado pós-pandemia, que é o seguinte: tem um grupo muito grande de trabalhadores que chegavam à idade de trabalhar e eles não tinham escolaridade, não tinham treinamento para encontrar um bom trabalho. Só que teve todo um investimento ao longo da pandemia e pós-pandemia, que é o que a gente chama de todo esse investimento em tecnologia de informação, o crescimento do e-commerce, por exemplo, entregas de comida, entregas de produtos, aumento das vendas online. Isso levou a um crescimento muito forte de uma classe trabalhadora nova, que é motorista de entrega e motorista de aplicativo. Então, às vezes, a gente esquece isso e, na verdade, toda essa mudança que ocorreu na economia no mercado de trabalho propiciou que pessoas de baixa qualificação começassem a encontrar um emprego de uma forma mais fácil. Então, eu, que eventualmente um trabalhador novo com pouca qualificação não conseguia um emprego na indústria, ou mesmo no setor de serviço, de repente eu consegui um emprego para fazer entrega, delivery de comida, ou de produtos, enfim, que são importados nesses marketplaces, de vendas que são feitas pela internet. Então você teve um crescimento expressivo. Vamos lembrar que hoje o Brasil tem uma taxa de juros muito alta, a indústria de transformação está com queda da produção, mas tem um setor da indústria de transformação que não para de crescer, produção de motos. Produção de motos, é verdade. E que é bem significativo desse ambiente. Agora, houve também a criação de empregos na infraestrutura tecnológica. Exatamente. Porque não só as empresas fecharam, tiveram que, enfim, que viver de outro modo, como os escritórios fecharam, as pessoas passaram a trabalhar em casa. E as empresas, as relações entre as empresas também mudaram do presencial para o online e para o digital, e isso tudo também gerou emprego, aí já no caso, emprego de qualidade. Sem dúvida. Não, teve a geração de duas coisas. O investimento em tecnologia gerou emprego de qualidade, mas o uso de tecnologia nas empresas no Brasil levou também a uma expansão, no caso de empresas de comércio, de varejo, desses serviços de entrega. A gente teve um boom de construção de centros de distribuição no Brasil nos últimos 5 anos. Esse boom de expansão de centros de distribuição levou também a um aumento dos serviços de entrega. Porque você faz compra pela internet e a entrega, o produto sai do centro de distribuição e vai para a sua casa. Então surgiu todo um produto de entrega nos centros urbanos, todo um serviço de entrega nos centros urbanos. No pós-pandemia também as pessoas começaram a consumir muito mais serviços. As pessoas passaram um período sem poder ir a cinema, sem poder ir a teatro, sem poder viajar, e no pós-pandemia teve um aumento muito forte do consumo de serviços, a ponto de hoje, em várias cidades do Brasil,
a gente está tendo um esgotamento da rede hoteleira. A gente teve um efeito também muito forte, como teve uma queda muito forte de juros, a gente passou no Brasil mais de um ano com juro real negativo, com juro nominal que não cobria a inflação, as pessoas começaram a tirar o dinheiro e, por exemplo, usar na compra de imóveis. As pessoas, quem podia, resolveu trocar a sua casa por uma casa maior. As pessoas começaram a procurar também, quem podia, casas de veraneio. Então, você teve uma expansão muito forte do setor imobiliário também, pós-pandemia, praticamente em todos os estados do Brasil. Então, foi um período de mudança estrutural da economia. Exatamente. Então, e teve uma geração de emprego muito grande e talvez o novo normal do Brasil daqui para frente seja um país com desemprego baixo. Desemprego baixo, que é esse que nós estamos falando de 5,6, por aí. Deve aumentar um pouco, porque a economia está desacelerando. A gente deve ter nesse segundo semestre a economia parada. Segundo semestre de 25. 25, isso. No primeiro semestre a gente teve um crescimento, no primeiro trimestre a economia cresceu 1,4%, no segundo trimestre cresceu 0,4%, e agora a economia deve ficar de lado no terceiro e quarto trimestre. Então a economia esfria, em 2026 vai ser mais um ano de juros muito alto, a economia deve esfriar, deve ter um crescimento entre 1,5% e 2%, o desemprego deve aumentar, mas ele aumenta pouco. Ele aumenta para algo como 7%. 7% de histórico de Brasil é o desemprego muito baixo. Vale salientar o seguinte, esse mundo novo de desemprego baixo, ele não é algo só do Brasil. Isso está acontecendo também na Europa. É isso que eu ia lhe perguntar. Está acontecendo também nos Estados Unidos. É isso que eu ia lhe perguntar. Quer dizer, nós falamos do pós-pandemia no Brasil, você deu uma leve pincelada no pós-pandemia nos Estados Unidos e Europa. Estados Unidos voltando com forte intensidade, né, crescendo muito forte, mesmo para uma economia já tão desenvolvida, eles tiveram um crescimento do PIB espetacular, né? Europa não. E a China, qual o papel da China nisso? A China tem um problema, que a China hoje já está num processo de redução da população. Hoje em dia tem uma queda da população da China de mais ou menos 5 milhões por ano. Eles tentaram reverter aquela política que tinha sido introduzida no passado, da política de filho único, mas só que aquilo criou uma cultura das pessoas terem poucos filhos. Então o próprio governo, tentando reverter essa política, não tem tido muito sucesso. E a China tem um problema hoje, que é um país do mundo que tem ainda uma grande proporção da economia dependente do setor imobiliário, e a gente, pós-pandemia, teve uma crise imobiliária na China, que responde mais ou menos por 20% do PIB chinês, e a China saiu da pandemia com um crescimento muito baixo, e hoje com um problema do mundo que está se tornando mais protecionista. Isso tem levado a um excesso de capacidade de produção da China, inclusive a China é um dos poucos países do mundo que tem deflação. E ao invés de inflação, a gente tem queda de preço na China. Então, a China saiu da pandemia com novos desafios. Esses novos desafios é uma economia que não tem mais a mesma capacidade de crescimento que tinha antes, uma economia que tem algum problema estrutural, que o modelo chinês ainda é muito dependente de investimento no setor imobiliário, isso tem mudado. E a China é um país que já tem uma proporção de idosos muito maior que o Brasil e gasta muito pouco com previdência. O tradicional de países asiáticos, e a China não é exceção, é que são países que têm uma rede do que a gente chama de bem-estar social muito limitada. Então a China hoje tem um grande desafio da China é aumentar o consumo. E ao mesmo tempo criar novos mercados, porque tudo que é produzido na China hoje não consegue ser absorvido pela economia chinesa, que terá um crescimento menor. Para você ter ideia, recentemente eu estava conversando com um grupo importante no Brasil que produz vergalhão de aço, e ele estava me explicando que o mercado de vergalhão de aço para construção no Brasil é um mercado de 4 milhões de toneladas ano. Nos Estados Unidos é um mercado de 10 milhões de toneladas ano, vergalhão de aço para construção civil. Na China é um mercado de 400 milhões de toneladas ano. Então a proporção é impressionante como é diferente, e como hoje caiu o investimento imobiliário na China, está exportando vergalhão de aço para o mundo todo. E você estava dizendo, voltando a um ponto atrás, você estava dizendo que essa mudança no emprego ela é mundial. Porque é a nova economia digital e enfim, o tipo de emprego que tem. Mas também essa economia não elimina emprego nas lojas, que vai precisar de menos gente nas lojas presenciais, nas lojas físicas e tal? Então, sim, mas o grande desafio que a gente tem no mundo todo, o mundo todo está envelhecendo. Se a gente olha para o mundo todo, tem poucos países e poucas regiões que a gente olha para os próximos 20 anos, ainda vai ter um crescimento muito forte na força de trabalho, que é muito mais o continente africano e a Índia. Então, você tem poucas regiões e países que ainda estão com um processo de crescimento de força de trabalho.
Mas o normal hoje de vários países na América, inclusive Estados Unidos e Europa, é ter problema de mão de obra. Então, se a gente tem novas tecnologias que podem ser incorporadas ao processo produtivo, talvez no primeiro momento, a gente pode até ter um aumento de desemprego em algumas carreiras, mas isso vai ajudar o mundo a lidar com um problema agora que é no mundo todo. Uma proporção maior da população está envelhecendo e as pessoas têm menos filhos. Vamos lembrar que no Brasil, se a gente voltar na década de 70, o número de filhos médio por família era acima de 6. O número de filhos médio por família no Brasil hoje é em torno de 1,6, 1,7. Então, mal repõe. Mal repõe. Então, olhando para o futuro, a grande surpresa do crescimento dos Estados Unidos nos últimos anos, que não foi inflacionária, os Estados Unidos conseguiu reduzir a inflação do pós-pandemia com a expansão muito forte do crescimento, foi porque teve uma onda muito forte de imigração. Então, todo esse fluxo de trabalhadores que foi para os Estados Unidos e também Canadá ajudou a recuperação dos Estados Unidos com a redução de inflação depois do pico que teve pós-pandemia. No contexto de oferta de trabalho, é um problema da nova realidade do mundo, é um problema do século XXI. Então, se a gente tem novas tecnologias que vão permitir a gente produzir mais com menos trabalhadores, de repente, esses trabalhadores que perdem o emprego no setor de tecnologia e em outras funções, podem ser absorvidos em outros setores que vão precisar ainda contratar muita gente. Então, por exemplo, setor de serviço, cuidados pessoais, hospitais, saúde, é um setor que está aumentando muito a contratação no pós-pandemia na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Você tem um crescimento muito forte de trabalhadores no setor de saúde em praticamente vários países do mundo, inclusive Brasil. Inclusive no Brasil. A gente tem reparado isso, inclusive, pelo surgimento de redes hospitalares, redes de atendimento, etc. E tem também a questão do atendimento às pessoas mais velhas. Exatamente. Né? Que é enfim, profissão de cuidadora. As pessoas mais velhas necessitam assistência social, previdência e cuidados, né? Exato. E tem todas as tecnologias novas, hoje mesmo no campo. O campo hoje, a produção agrícola do Brasil, a produção agrícola moderna de grãos, é uma produção muito mecanizada. É pouco intensiva em trabalho, tem muita tecnologia incorporada. Na construção civil, conversando com vários construtores, hoje o setor de construção civil ainda está passando, apesar dos juros tão altos, ainda está numa trajetória muito forte de crescimento. E hoje as construtoras no Brasil têm enorme dificuldade em contratar mão de obra. Então, eles estão também mudando tecnologia para usar menos mão de obra. Então, a tecnologia vai nos favorecer, talvez, claro, se a gente fizer o dever de casa, fizer todas as outras reformas que são necessárias e ter equilíbrio fiscal, continuar crescendo sem ter um problema agudo de falta de trabalhadores. Em algumas regiões do Brasil, a gente já tem um problema agudo de falta de trabalhadores. Em alguns estados na região sul do país, a taxa de desemprego não é 5,6%, é 3%. Exatamente. Então a gente vê, Paraná, inclusive, Santa Catarina. Exatamente, a gente vê, inclusive, imigrantes de fora indo para esses estados. Exatamente. Você pode dizer que o que a pandemia provocou de mudanças que permanecem como duradouras? A mudança que a gente teve de mercado de trabalho, de setor de serviço, foi duradoura. Na pandemia, a gente colocou alguns programas para ter fundo garantidores de crédito para empréstimo pequena e média empresa. E, na época, eu exigi, como a gente não tinha certeza que o dinheiro ia ou não voltar... Você era secretário do Tesouro. Eu era secretário do Tesouro, eu fiz uma exigência, que foi o seguinte, olha, a gente vai liberar o dinheiro para esses fundos garantidores de crédito, mas eu exijo que o impacto fiscal entre na conta esse ano. Eu quero deixar claro que a gente vai gastar esse dinheiro e não sabe se ele vai voltar. Então, quando a gente constituiu esses fundos garantidores de crédito, ali em 2020, o impacto fiscal foi todo em 2020. E o que eu esperava era o seguinte, quando passar a pandemia, isso é desmobilizado e o dinheiro volta. Sim. Quando voltar, vai ser receita nova, porque saiu tudo em 2020 como despesa. Certo. Se voltar, vai ser receita. Só que no pós-pandemia, não se conseguiu, eu já não era secretário do Tesouro, mas não se conseguiu o apoio político para devolver o dinheiro. Então, esses fundos garantidores de crédito ficaram como permanentes. Teve a expansão de alguns programas sociais. Na pandemia, a gente criou o auxílio emergencial, e o auxílio emergencial era R$400, depois foi para R$600, e depois reduziu para R$400. Na campanha eleitoral de 2022, houve um debate, e os dois candidatos que foram para o segundo turno, os dois prometeram que o auxílio emergencial
que é o novo Bolsa Família, seria R$600. Os dois candidatos prometeram isso. E hoje a gente teve uma expansão muito forte do chamado Bolsa Família. Vamos lembrar que o Bolsa Família é um programa muito bom, sempre foi muito bem avaliado, mas é um programa que de 2003 a 2019 ele atingia 14 milhões de famílias e nunca custou mais do que 40 bilhões de reais por ano. Ele é hoje um programa que atinge 20 milhões de famílias e tem um custo de 150 bilhões de reais por ano. Então você teve uma expansão muito forte. O que se discute hoje é o seguinte: será que essa expansão não foi exagerada? Porque o valor básico do Bolsa Família aumentou muito e isso levou inclusive a algo que é atípico, que foi um surgimento muito grande, que a gente chama famílias uniparentais no Brasil. Se desconfia que algumas famílias se separaram para, enfim, o ex-marido e a ex-mulher todos receberem Bolsa Família. Hoje o governo está tentando fazer um esforço para ter um controle melhor do cadastro único, mas a gente tem hoje um Bolsa Família que custa 1 ponto percentual do PIB acima do que foi o Bolsa Família de 2003 a 2019. A discussão hoje é, olha, será que não poderia ser menor? Será que não teve um exagero? Então, assim, teve vários programas um programa de incentivo, por exemplo, a bares, restaurantes, da pandemia, que é era o PES. um programa necessário porque os bares fecharam. Só que o pós-pandemia teve um crescimento muito rápido do setor de serviço e o programa continuou. Exato. Apenas recentemente o governo combinou com o Congresso que teria um limite e quando atingisse aquele limite o programa seria revisto. É o que deve estar acontecendo agora no momento. Mas teve alguns programas que a gente não conseguiu reverter, mas o grosso do que foi gasto se conseguiu reverter. E olhando agora, já estamos encaminhando aqui para o final, olhando agora, esquecemos a pandemia, o Brasil voltou, os outros países voltaram também, olhando a situação atual da economia brasileira. Nós estamos falando de meados de segundo semestre de 2025 e a economia brasileira apresenta, você comentou, esse nível de desemprego baixo, um crescimento que esse ano deve ficar em torno de 2%, digamos assim, e a inflação está acima da meta, acima do teto da meta, mas não explodiu. O que explica essa combinação de fatores da economia brasileira neste momento? Então, tem coisas estruturais, que foram todas essas reformas. Talvez esteja explicando grande parte dessa nossa surpresa de crescimento e resiliência da economia. A questão de inflação, a inflação teve uma redução forte, esperada para 2025, em relação ao que se esperava no início do ano, porque a gente teve uma queda muito forte do dólar, que foi uma queda do dólar no mundo todo, em relação a várias moedas. Então, com a queda do dólar, os produtos importados ficam mais baratos. Commodities, em real, ficam mais baratas. Então, a gente teve um recuo muito grande da inflação de alimentos e da inflação de produtos industriais. E, em decorrência disso, a expectativa de inflação do Brasil em 2025, no início do ano, era 6% e agora está em 4,8%. A expectativa de inflação para o próximo ano também caiu. No início do ano era 5, 5,5%, agora está em 4,2%. Mas a gente está pagando um preço muito alto. Teve a ajuda do câmbio, mas a gente está com uma das maiores taxas de juros real do mundo. A taxa de juros real do Brasil hoje é 10%. No próximo ano vai ser em torno de 8%. Então nós teremos 2 anos de uma taxa de juros muito alta para conseguir controlar a inflação. É um preço muito caro. Por que a taxa de juros é tão alta? Porque, infelizmente, nos últimos anos teve uma expansão muito forte do gasto público. Mais ou menos, a gente se lembra que no início desse governo foi aprovada a chamada PEC da transição. Certo, nós estamos falando do início do governo Lula. Exatamente, que aumentou, além do que já estava planejado, aumentou o gasto em 170 bilhões. A gente teve nos 2 primeiros anos desse governo um crescimento real do gasto público mais ou menos em torno de 12%, que é muita coisa. Então isso pressionou a inflação, isso traz um problema que a gente tem hoje que trabalhar com juro muito alto para poder reduzir a inflação, e tem um problema adicional. A gente tem hoje um problema de sustentabilidade da dívida. Num país que cresceu relativamente bem, a dívida pública do Brasil nesse governo vai crescer mais ou menos 11 pontos do PIB. No início do governo, toda a dívida do setor público brasileiro era 11,7% do PIB. A gente vai terminar esse governo com a dívida pública mais ou menos em 82,5% do PIB. É um crescimento de 11 pontos do PIB numa conjuntura razoavelmente boa, sem nenhum grande desastre, sem nenhuma pandemia nova. Exato. Resultado é que isso traz um risco fiscal, porque hoje todo mundo olha, os analistas,
para a contabilidade pública e ver o seguinte, olha, por mais bem intencionado que tenha sido esse arcabouço fiscal, ele não está funcionando. E a gente vai terminar esse governo com déficit nominal médio. Déficit nominal é receita menos despesa, incluindo o pagamento de juros. Um déficit nominal médio de 8,5% do PIB, que é muito alto. E o que determina o crescimento da dívida do país é o resultado nominal, é o déficit nominal. Para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos têm um problema fiscal, a França tem um problema fiscal, a Inglaterra tem um problema fiscal, mas em todos esses países o déficit nominal é em torno de 5% a 6% do PIB. Do Brasil é 8,5%. Então a gente tem surpresas muito boas, mas a gente tem um problema fiscal que voltou. E esse problema fiscal, qual seria a receita para esse problema fiscal? Então, gastar menos e reduzir os juros. Tem que ser gastar menos, e quando a gente fala gastar menos, não é cortar despesa em 50, 100 bilhões de um ano para o outro, não é isso, porque grande parte da despesa do setor público do Brasil, do governo federal, é o que a gente chama de despesa obrigatória. Quando se fala em ajuste fiscal focando na despesa, é controlar o crescimento da despesa. Porque quando você controla o crescimento da despesa, coloca um valor muito baixo para o crescimento da despesa, imediatamente a inflação cai, a expectativa de inflação cai e abre espaço para uma queda muito forte de juros. Se a gente volta lá no governo Temer, no início do governo Temer, a taxa de juros Selic no Brasil era 14,25%. E se adotou uma regra, que foi a PEC do teto de gastos, que, olha, por alguns anos, o crescimento real do gasto público federal terá que ser zero. Imediatamente a inflação caiu, a expectativa de inflação caiu, e em 2 anos e meio de governo Temer, o juro saiu de 14,25% para 6,5%. Em dezembro de 2018, o juro nominal do Brasil era 6,5%. Quando a gente, em 2019, aprovou a reforma da Previdência, o juro nominal no Brasil foi para 4,5%. Então, no próximo governo, tem a chance de fazer a mesma coisa. Controla o crescimento do gasto. O próximo governo que você fala é a partir de 2027. Quem quer que seja o governo vai ter que fazer um ajuste fiscal controlando o crescimento do gasto. Ao fazer isso, a inflação cai, a expectativa de inflação cai e abre espaço para uma queda muito rápida dos juros. Mas vai ter que controlar o gasto. E controlar o gasto é sempre difícil, mas é necessário. E tem que ser despesa obrigatória. Porque hoje a despesa que a gente chama de discricionária, que não é obrigatória, é uma parcela muito pequena. O gasto público federal sem juros programado para esse ano é 2,4 trilhões de reais. De 2,4 trilhões de reais, a despesa que não é obrigatória é apenas 200 bilhões de reais. Quer dizer, em outras palavras, é muito difícil você fazer essa redução do gasto obrigatório. Tem que fazer mudando regras do crescimento. Infelizmente, a gente vai ter que encarar um debate do Brasil, por exemplo, será que faz sentido ter correção real do salário mínimo 2,5% ao ano, num país que está praticamente em pleno emprego, e com um problema que quando aumenta o valor real do salário mínimo impacta o gasto com previdência, e o gasto com previdência no orçamento federal é acima de R$1 trilhão por ano. Então a gente vai ter que entrar nesses debates difíceis se a gente quiser fazer um controle fiscal, sem aumentar a carga tributária, porque a carga tributária do Brasil já é muito alta. A carga tributária do Brasil é 34% do PIB, a carga tributária média da América Latina é 22% do PIB, e fazendo um ajuste, aumentando carga tributária e gasto, traz mais inflação. Então tem que fazer um ajuste controlando o gasto para abrir espaço para uma queda muito rápida dos juros. Então, a gente vai ter que discutir todas essas regras de indexação do orçamento e crescimento automático aí de despesa obrigatória. Isso seria o debate eleitoral de 2026. Você acha que tem chance de acontecer isso? Porque aquela história, você iniciar um programa social é muito fácil, mudar esse programa social é muito difícil. Né? Então, esse é um debate, não sei se esse debate acontecerá em 2026, ninguém espera que nenhum avanço do ponto de vista de ajuste fiscal estrutural, com mudança de regras nos próximos 12 meses, que a gente já está se aproximando do ano eleitoral, então todo mundo sabe que é difícil, mas há uma esperança que pós-2026, quem quer que seja o presidente, seja o atual, o presidente Lula ou um outro, que apresente um plano fiscal mais consistente e baseado no controle do crescimento da despesa. Se não fizer isso, é difícil apostar na melhora da economia em juros baixos. Hoje, quando a gente pega aquelas projeções que o Banco Central divulga às segundas-feiras, que se chama Pesquisa Focus, o mercado espera que até 2027 a taxa de juros no Brasil continue em 2 dígitos. O que não é bom. O que não é bom, claro. Continue em 2 dígitos porque a inflação precisa ser controlada e o gasto público está estimulando a inflação. Exatamente. Inflação e dívida. E o que nos resta, então, é a expectativa desse novo governo seja, digamos assim, obrigado pelas circunstâncias a ter que fazer um ajuste, porque senão ele vai parar.
Exatamente. E o ponto de partida hoje é muito melhor do que 2016, 2017 e 2015 e 2016. Em 2015 e 2016, quando a gente teve o impeachment, teve o início do governo Temer, a gente tinha um problema no setor de petróleo. A Petrobras passou alguns anos com o preço do combustível congelado, que trouxe enorme problema de caixa para a Petrobras. A gente tinha um problema no setor elétrico, com problema de geração de caixa da Eletrobras, que na época era uma companhia estatal, em decorrência daquela mudança regulatória em 2012, com a MP 579, que colocou um teto para o preço da energia e trouxe enorme problema para a Eletrobras. A gente teve em 2015 e 2016 um problema no setor imobiliário, com um fenômeno que se chama de extrato. A recessão, o metro quadrado caiu, as pessoas devolviam apartamentos financiados para as construtoras e que causavam enorme prejuízo. Então a gente teve uma economia que tinha um problema fiscal com a economia, setores desorganizados. A gente não tem hoje um problema microeconômico. Os setores econômicos estão funcionando muito bem. Não tem congelamento de combustível, a Petrobras está indo muito bem, a Eletrobras hoje é uma empresa privada, foi retomado o investimento no setor de energia, a gente não tem nenhum problema no setor imobiliário, inclusive os últimos 4 anos foram muito positivos para o setor imobiliário, a gente está tendo um crescimento forte nos últimos anos no setor de serviços, então não tem nenhum problema que a gente chama microeconômico. A gente tem um problema fiscal, uma incerteza de quando o Brasil conseguirá estancar o crescimento da sua dívida pública, isso está levando a um cenário de juros muito alto, no curto e no longo prazo. Vamos lembrar que um título que o Tesouro vende, um título de 30 anos, está hoje pagando um juro real de 7,5%. Esse juro real de 7,5% no título de 30 anos, vamos ser claros, é insustentável. É a taxa de juro que nós tínhamos antes do impeachment, naquela situação aguda de credibilidade, falta de credibilidade e de risco fiscal, ali mais ou menos no início de 2016. Agora, falando em termos menos como economista e mais como política, você acredita que isso pode acontecer em 2027, que o próximo governo, qualquer que seja, vai fazer um ajuste fiscal? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que é a melhor forma que o próximo governo vai ter de ganhar um benefício da dúvida no início de mandato. A gente sabe que quando você dá um plano de voo, uma mensagem adequada, o mercado antecipa e reage muito rápido. Sendo muito sincero, possivelmente a gente só vai conseguir controlar o crescimento da dívida do Brasil mais ou menos na segunda metade ou final do próximo governo, seja quem for o próximo governo. Mas o simples fato de eu ter um plano muito claro de como eu conseguirei, no final do mandato, estancar o crescimento da dívida e colocar na trajetória de queda, o mercado antecipa imediatamente o efeito de uma melhora fiscal no futuro. Quando foi lançado a chamada PEC Teto de Gastos, no primeiro ano do governo Temer, em 2016, era um plano fiscal que a gente só conseguiria reduzir a dívida pública depois de 10 anos. Mas o mero fato de ter um plano claro com controle da despesa, imediatamente levou a uma queda muito forte de juros. Então, eu acho que quem quer que seja o presidente vai ter esse desafio. O mercado vai estar muito cético em relação a quem quer que seja eleito, em relação ao plano fiscal, mas eu acho que a melhor forma de ganhar a confiança e criar um ambiente propício à redução de inflação e uma queda muito rápida de juros é justamente colocando desde o início um plano fiscal que, novamente, não é cortar a despesa em 50, 100, 200 bilhões. Não é isso. É controlar o crescimento da despesa. E o da dívida, portanto. Exatamente. Controla o crescimento da despesa, leva um cenário de juros menor, uma queda de juros, leva um déficit nominal bem menor, o que desacelera o crescimento da dívida pública do Brasil. Costuma-se dizer que as crises geram oportunidades, quer dizer, seria mais ou menos isso que aconteceria em 2027. Quer dizer, a situação é tão complexa, tão difícil, que a reforma vai ser praticamente obrigatória. Então, eu acho que sim. Olha o que aconteceu no Brasil em 15 e 16. A gente tomou medidas importantes, reformas importantes. A gente, num governo fraco, a gente conseguiu aprovar a reforma trabalhista em 2017. A gente conseguiu mudar toda a lógica de crédito subsidiado via bancos públicos, que era a principal fonte de financiamento de investimento no Brasil. A gente conseguiu, num pós-pandemia, num governo com vários problemas, inclusive de base política, a gente conseguiu aprovar a independência do Banco Central, que era um tema quase proibido em qualquer discussão em eleições no Brasil. Depois a gente mudou o marco regulatório de saneamento, um país que metade dos domicílios não tem acesso à rede de esgoto, porque o investimento em saneamento sempre foi estatal. A gente conseguiu aprovar uma mudança de marco regulatório de saneamento e hoje vários estados no Brasil estão fazendo a concessão de serviço de saneamento e o investimento em saneamento cresceu. Então,
a crise, a gente aprovou ainda em 2016 a lei das estatais, que permitiu barrar nomeações políticas para conselho de administração e posições executivas em várias estatais. Então, a crise leva a oportunidades também. A gente pode ter um novo momento, a situação não está tão grave como lá atrás, como eu falei, desemprego baixo, a economia vai crescer, mas a gente tem um problema de um país com juro muito alto, que o investimento é muito baixo. A taxa de desemprego já caiu, a gente, para ter um aumento de produtividade, tem que investir mais. A gente só vai conseguir investir mais de uma forma consistente se tiver juros mais baixos, e para ter juros mais baixos, tem que fazer o plano fiscal. Então, acho que a gente vai precisar de qualquer que seja o presidente da República, que ele chame para si esse peso de explicar a necessidade de um ajuste fiscal e convença o Congresso de apoiá-lo. Então, o Congresso e seus eleitores. Exatamente. É um debate muito importante, mas vamos lá. Em 2019, a gente aprovou no Brasil, no início de governo sem base política, a reforma da Previdência, que o Brasil tentou durante 20 anos, não conseguiu. Mas para aprovar a reforma da Previdência em 2019, a gente começou o debate em 2016. A gente passou praticamente 3 anos discutindo a reforma da Previdência todas as semanas. Quando a reforma da Previdência foi aprovada em 2019, mais ou menos 42% da população já entendia a necessidade de uma reforma da Previdência. Então, reforma é isso. Então, quem quer que seja o governo, ele vai ter que fazer esse enorme esforço de explicar para a população o benefício, a necessidade de algumas reformas. Depois, tem o benefício dessa reforma. A gente está num país hoje que há 20 anos atrás, todos os aeroportos do Brasil eram administrados por uma empresa estatal, Infraero. Hoje, grande parte dos aeroportos de capitais no Brasil são concessões privadas, o serviço melhorou. Hoje, a gente tem um número de aparelhos celulares maior do que o número de pessoas no Brasil. As pessoas hoje sabem que teve o benefício da privatização da telecomunicação lá atrás. Então, eu não sei, eu sou otimista que, olha, se bem explicado, por mais difícil que seja, tem chance de a gente avançar. Tá certo. Você está vendo o copo meio cheio? Eu estou vendo o copo meio cheio, já foi muito pior. O Brasil hoje é um país que, olha, a gente teve problemas antes com produção de petróleo, importação de petróleo, teve problema, crise da energia em 2001, a gente teve problema de desemprego muito alto, teve problema de inflação muito alto, teve problema de crise de dívida externa, não existe mais nada disso. A gente tem um problema fiscal que depende de nós, como sociedade, criar o consenso para resolver. Tá certo. Mansueto Almeida, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso Fio da Economia. Obrigado, Sardenberg. Até uma próxima. Este é o Fio da Economia, podcast apresentado por mim, Carlos Alberto Sardenberg. Você pode ouvir esse podcast na sua plataforma de áudio favorita. Quer ver em vídeo? Está lá no YouTube e no Spotify. Esse que nós apresentamos agora foi o último episódio, o 8º, mas todos os demais, do 1 ao 7º, estão nas plataformas que eu citei, na sua plataforma de áudio e no YouTube e no Spotify. Muito obrigado por ter nos acompanhado nessa série e até a próxima série.